Olá, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem? Felizes e saudáveis? Espero que sim. Eu sou o Diego e vocês estão diversos. E hoje trago a vocês mais um vídeo extra de Resident Evil 9. Se porventura você tá nesse vídeo aqui, mas não assistiu a saga completa, eu vou deixar uma playlist aqui em cima, ó, com todos os vídeos que já foram lançados no canal. É muito maneiro! É o vídeo onde eu vou mostrar os files, né, pra gente entender aí o que tá por trás da história, da parte de aventura aí que a gente jogou, e também o dossiê. E querendo ou não, deixa canônico aí alguns aspectos do Resident Evil. Eu acho que é uma excelente porta de entrada pra quem nunca jogou nada, sabe? Pega ação no meio do caminho, mas esse dossiê dá uma clareada geral aí. Se você já é da casa, muito obrigado por ter retornado, é sempre um prazer tê-lo aqui. Então, sem mais delongas, prepare a sua água, vá se hidratando ao longo da jogatina, pega alguma coisa pra comer, pra não ficar com vontade de sair, pedir alguma coisa, e vamos jogar! Relatório da Grace, a verdade por trás de Raccoon City. Introdução. Em 1998, Raccoon City foi destruída por uma enorme epidemia causada por um vazamento viral da gigante farmacêutica Umbrella. Ou, como eu gosto de lembrar, Umbrella. O governo dos Estados Unidos respondeu com o lançamento de um míssil para eliminar os infectados e construiu um bloqueio para fechar a cidade. Em 2024, após um julgamento em tribunal, a Umbrella Corporation declarou falência. Jamais houve a publicação de um relatório completo daqueles eventos. No entanto, em outubro de 2026, foi descoberto que a cidade estava servindo como central de produção e tráfico de armas biológicas. Esse relatório revela que a narrativa estabelecida do incidente em Raccoon City foi falsificada e esclarece as verdades recém-descobertas sobre o incidente. 1968. Para entendermos a verdade, precisamos voltar ao início de tudo. Em 1968, Oswell E. Spencer, James Marcus e Edward Ashford fundaram a Umbrella Corporation. Após viver os horrores da Segunda Guerra Mundial e o medo da Guerra Fria, Spencer se desesperou ao ver o mundo repetindo os mesmos erros. Ele achou que mudar a humanidade era seu dever. Como consta no registro do tribunal após o incidente de Raccoon City, seu objetivo principal era dar origem à evolução viral da raça humana. Assim, ele impiedosamente levou adiante uma pesquisa viral por meios ilegais e desumanos. Esse fato continua inalterado. Anos 1970. Desde o início da Umbrella, a empresa enfrentou rápidas mudanças e conflitos internos intensos. O mais notável deles sendo a divisão ideológica entre Spencer e Marcus. De acordo com os registros do tribunal, o conflito foi citado como o fator principal que levou aos desenvolvimentos incomuns que se seguiram. Em 1978, James Marcus desenvolveu o vírus T, que se tornaria a causa da epidemia subsequente. Anos 80. Esse período é essencial para compreender a base do que causou o incidente e a verdade por trás de todo o caso. A influência de Spencer e a criação da ARC. Spencer usou políticas internas para que Marcus fosse rebaixado, remanejando a pesquisa do vírus T a uma instalação sob seu controle. A partir de então, a Umbrella passou a pesquisar e desenvolver armas biológicas ativamente sob a liderança de Spencer. A instalação subterrânea conhecida como ARC, descoberta durante acontecimentos recentes, servia originalmente como centro administrativo de pesquisa da Umbrella. Também foram descobertos vários documentos que descrevem os planos de Spencer para a ARC. Trecho dos registros confiscados. Revisão estratégica de longo prazo, 1980 a 4/22. Plano de pesquisa integrado focado na ARC. Fase 1. Investimento concentrado no projeto Wesker e no vírus T. Fase 2. Estabelecimento da ARC como centro de comando. Fase 3. Desenvolvimento da ELPS. Fase 4. Transferência de memória e evolução forçada. Essa é a primeira ocorrência registrada de uma palavra-chave significativa, ELPS. Envolvimento da conexões. Também foram descobertos os seguintes documentos a respeito do envolvimento de Marcus. Trecho dos registros confiscados, recibo de doação, 1986,
0138. Destinatário James Marcos. Remetente Fundação F. Valor 30 milhões. Acredito que seja milhões. Esse documento mostra um fluxo suspeito de fundos direcionados ao Marcos. Investigações passadas do FBI revelaram que a fonte dos fundos, a Fundação F, era só uma das organizações de fachada da Conexões. A Fundação F não existe mais. A Conexões é uma organização criminosa sobre a qual diversas agências governamentais vêm alertando há anos. Esse grupo ilícito está no centro disso tudo. Evidências indicam que a Conexões buscou se envolver com as operações centrais da Umbrella. Os outros documentos pertencentes a Brandon Bale, discípulo de Marcos, foram descobertos. Trecho dos registros confiscados. Registro de telégrafo 19880996. Emitente Brandon Bale. Destinatário Fundação F. As preparações terminaram. Acho que chegou a hora de entrarem em contato diretamente comigo, não? Aguardo resposta. Isso mostra que Bale sucedeu Marcos, assumindo a correspondência com a Conexões. Havia boatos de que Bale era o fundador da Conexões, mas pode ser que ele tenha sido apenas uma peça do quebra-cabeça. Agora, acreditamos que a Conexões tem fortes vínculos no submundo do crime desde antes dos anos 80. Ainda se sabe pouco sobre as Conexões. Expurgo de Spencer. Para obter controle absoluto sobre a Umbrella, Spencer usou a força para lidar com oposições internas e adversários influentes. Uma lista desses indivíduos, aparentemente feita por um associado de Spencer, foi descoberta recentemente. Trechos dos registros confiscados. Lista de reavaliação. Conforme os protocolos de reavaliação do CEO, medidas serão tomadas contra os seguintes indivíduos: Cherry Moore, Michael Kramer, James Marcos. Omitido. Anos 90. Nesse período, a Umbrella continuou crescendo e se expandindo graças aos vínculos com o governo. A organização ficou tão grande que Spencer não conseguia mais controlá-la totalmente. Devido à má gestão, vários acidentes ocorreram nas instalações da Umbrella pelo mundo. Além disso, por causa de espiões infiltrados, informações começaram a vazar para organizações adversárias e a Conexões. Ainda assim, apesar das circunstâncias, Spencer conseguiu proteger totalmente sua pesquisa na ARC, a pesquisa ELPS. Embora a maioria dos registros sobre ELPS tenham se perdido na destruição da ARC, alguns ainda permanecem. Trecho dos registros confiscados. Mensagem do Spencer. 199. Sem dados. Tricell, HCF, a família e Umbrella. A ELPS acabará com tudo. Dados corrompidos. A única informação que vazou sobre a ELPS foi que ela tinha potencial para mexer com o equilíbrio militar de todo o mundo. No entanto, uma senha conhecida apenas por Spencer era necessária. O que é ELPS? ELPS é uma poderosa medicação antiviral. No entanto, quem o procurava não sabia disso. A Conexões e outros grupos do mercado clandestino acreditavam, equivocadamente, que era uma arma biológica com o poder de controlar a mente humana. Essa confusão deve ter surgido da feroz competição em torno do desenvolvimento de armas biológicas. Todos sabiam que Spencer, desenvolvedor da ELPS, buscava a evolução e o controle da humanidade por meio da tecnologia viral. Conclusão da ELPS. Com base nos dados extraídos dos registros confiscados e nas mudanças comportamentais de Spencer, acreditamos que ELPS tenha sido concluída no meio dos anos 90. Após esse período, os registros mostram uma queda significativa no número de declarações públicas feitas por Spencer. Além disso, uma queda similar de atividade também foi observada no orfanato de Raccoon City. Suspeita-se que as crianças de lá vinham sendo usadas em experimentos da Umbrella havia muito tempo. Embora Spencer sempre visitasse o orfanato, os registros indicam que ele parou nos anos 90. Além do mais, o orfanato estava sob jurisdição de pesquisa de William Birkin no fim daquele período. Birkin se voltou contra Spencer, o que resultou no vazamento do vírus T.
1998. O incidente em Raccoon City. O vírus T vazou da instalação de pesquisa da Umbrella, causando uma epidemia sem precedentes. Em resposta, o governo decidiu lançar um míssil na cidade, sob o pretexto de conter a disseminação. No entanto, foi aqui que nos enganaram. O míssil não foi lançado para impedir a propagação da infecção. Um plano foi criado para prejudicar a relação entre o governo e a Umbrella, e para que a culpa pelas atividades ilegais recaísse sobre Spencer. Registros encontrados indicam que a Conexões pressionou em favor do lançamento do míssil. Trechos dos registros confiscados. Registro de acesso. Atas da primeira Assembleia. A ARC foi assegurada. Iniciar o lançamento do míssil. A culpa recairá somente sobre Spencer. Com isso, a Umbrella será dissolvida e confiscaremos seus ativos. O objetivo era a aquisição dos ativos da Umbrella, particularmente o que achavam que abalaria o equilíbrio militar mundial, ELPS. Por causa do envolvimento de Bale, a Conexões sabia dos trabalhos internos da Umbrella antes do incidente em Raccoon City. Isso fez com que eles assegurassem a ARC imediatamente, após instruírem o governo a realizar o ataque. Após o incidente em Raccoon City. Julgamentos da Umbrella. Como muitos sabem, julgamentos ocorreram após os eventos do incidente em Raccoon City. Depoimentos dos sobreviventes de Raccoon City, somados às provas enviadas pelo consórcio farmacêutico global, demonstraram o escopo das atividades nefastas da Umbrella. Provas contra Spencer foram apresentadas nos julgamentos por seu subordinado, Albert Wesker. Agora está claro que Wesker tinha ligação com a Tricell, que por sua vez possuía fortes laços com a Conexões. Portanto, é muito provável que tanto o governo quanto a Conexões tenham influenciado os julgamentos. Em 2004, após o resultado dos julgamentos, a Umbrella foi obrigada a declarar falência. Exatamente como a Conexões e o governo queriam. Oswald E. Spencer, por ser o CEO, foi responsabilizado e sumiu dos holofotes. Aquisição da ARC. A Conexões e o governo tomaram a ARC durante o incidente em Raccoon City. A partir de então, a ARC passou a servir como base para pesquisa, desenvolvimento e distribuição de armas biológicas. Também foram confiscados documentos que acredita-se serem listas de transações. Essas listas contêm os concorrentes da Umbrella, além de organizações que já foram culpadas por atividades ilegais no passado. Infelizmente, a maioria das provas se perdeu em meio ao colapso da ARC. Ainda tentam recuperá-las, mas o sucesso é improvável. Proliferação do bioterrorismo. Após o incidente em Raccoon City, os vírus transformados em armas desenvolvidas pela Umbrella vazaram. Depois, casos de bioterrorismo usando essa tecnologia se alastraram pelo mundo. Em 2013, o presidente Adam Benford foi assassinado em um ataque bioterrorista. Agências de inteligência relatam que o presidente queria revelar toda a verdade sobre o incidente em Raccoon City. É provável que ele soubesse dos fatos revelados nesse relatório. Últimos anos de Spencer. Sobraram poucos registros sobre Spencer após a dissolução da Umbrella, mas uma nova fonte de informação veio recentemente à tona, uma entrevista conduzida por Alyssa Ashcroft. Apesar de ser responsável por inúmeras atrocidades, Spencer demonstrou alguns sinais de remorso nessa entrevista. Depois de perder tudo, ele buscou redenção. Embora a ELP seja um instrumento poderoso, capaz de neutralizar armas virais, ela também tem o potencial de ser uma panaceia usada para o bem. É possível que os reais motivos do Spencer por trás da ELPS tenham sido paz e redenção. Embora sua obsessão pela evolução da humanidade tenha permanecido em seus últimos anos de vida, a maioria dos depoimentos o descreve simplesmente como um velho senil. Spencer morreu em 2006 em sua propriedade isolada. Suas verdadeiras intenções por trás do desenvolvimento da ELPS nunca serão descobertas. Conclusão. Como podemos concluir a partir dos registros, a liquidação da Umbrella foi intencionalmente
orquestrada pela Conexões e pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, eles estavam envolvidos em desenvolvimento ilegal e tráfico de armas biológicas em Raccoon City. O grau de envolvimento de governos passados e atuais requer mais investigações. Muito sobre a Conexões continua um mistério, e a maioria dos registros sobre seu envolvimento foi destruído junto com a ARC. Inúmeras vidas foram perdidas. Como oficiais do governo, nosso dever é buscar a verdade. No mínimo, descobri-la finalmente trará um desfecho para todas as vítimas dessas ações hediondas. Grace Ashcroft, analista de inteligência do FBI. Bem, aí a gente tem um resumo de toda a história de Resident Evil, né? Agora é canônico, o que tá escrito aí é fato. Pelo menos pelos próximos 10 anos. Daqui a gente vai para os arquivos do jogo, tá, galera? Certo, galera. Então aqui é o seguinte, são os arquivos que vocês encontrarão aí durante o jogo. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aí em cima num card para vocês, como que pega todos eles. E aproveitando aí que é um vídeo de leitura, então eu vou ler todos os arquivos, separando aí nos capítulos, né? Por cada área. E aí, somando o relatório dela com essas informações, a gente tem todo o contexto aí para entender melhor o que acontece nesse jogo e o que já aconteceu, né, em Resident Evil até agora. E a partir de agora, tudo que tá escrito lá é canônico, hein? Então, começando aqui, ó. Rainwood, guia da cidade de Rainwood. Boas-vindas à bela e histórica cidade de Rainwood. Deixe-se envolver pela nostalgia de uma época passada em meio a galerias de artes elegantes, restaurantes clássicos e diversas lojas para você se esbaldar nas compras. Se está querendo fugir da correria moderna, Rainwood é o lugar certo. Relatório da investigação. Enviado por agente especial do FBI Kyle Ames. Visão geral. Às 11h20 do dia 28 de setembro de 2026, o corpo de um homem foi encontrado em um hotel abandonado na cidade de Rainwood, no centro-oeste. O corpo foi descoberto no banheiro do hotel. Com base em seu estado de decomposição, a suspeita é de que estava lá há vários dias. Antes deste incidente, vários casos de mortes igualmente misteriosas foram relatados em diversos locais dos Estados Unidos. H. Ramirez, 59 anos, falecido no hospital Stoneville. E. Wilkins, 51 anos, falecido no hotel Dan Bar. K. White, 67 anos, falecido no residencial Greenwalk. Amy Warren, 90, falecido na casa de repouso Night Vale. Foi confirmado que todas as vítimas identificadas eram sobreviventes do incidente em Raccoon City. Os corpos de todas as vítimas apresentavam extensos hematomas escuros. Panfleto do hotel. O Hotel Rainwood recebe hóspedes dos mais diversos perfis desde sua inauguração em 1928. Sinta o acolhimento de quase um século de história aliado a tradições consagradas pelo tempo. Aviso de fechamento. A todos os funcionários. Em razão do último acontecimento, a gestão tem trabalhado arduamente para recuperar a confiança do público. Infelizmente, devido à extensão dos danos, não sabemos se será possível reabrir. Por isso, é com muita tristeza que anunciamos o encerramento oficial das atividades do Hotel Rainwood. Sentimos muito pelo impacto que a situação possa ter em vocês e suas famílias, e expressamos nossa sincera gratidão pelo apoio e pelo trabalho desempenhado para esse negócio duradouro. Diário de Alyssa, 17 de outubro de 2018. As coisas no trabalho deram uma acalmada, e vamos para uma cidade nova depois de amanhã. Fico feliz por ser freelancer. Isso me permite trabalhar de qualquer lugar, mas me preocupo com a Grace. Como estamos sempre nos mudando, é difícil para ela fazer amigos. Talvez possamos ficar mais tempo na próxima cidade. 18 de outubro de 2018. Concluí uma pesquisa e parei em um café, quando vi um homem encapuzado.
Poderia jurar que ele estava me observando. Talvez eu só esteja sendo paranoica. 19 de outubro de 2018. Vi o homem encapuzado de novo. Com certeza ele está me seguindo. Acabamos de chegar aqui, mas acho melhor irmos embora. Não posso deixar que algo aconteça com a Grace. Relatório sobre Victor Gideon. Investigador Andrews Hughes, equipe de pesquisa da DSO. Suspeito, nome Victor Gideon, idade 54, sexo masculino, nacionalidade americana. Não descobri muita coisa sobre Victor Gideon. O que sabemos é que ele é ex-funcionário da Umbrella e esteve envolvido na pesquisa do vírus T. Após o incidente em Raccoon City, ele foi intimado como testemunha nos julgamentos da Umbrella, mas o tribunal não conseguiu localizá-lo. Descobri que ele está no Centro de Cuidados Crônicos Road Hill, uma instituição privada da qual ele é diretor. O local também é uma instituição de pesquisa que lida com dados altamente sensíveis. Tem a ficha limpa há anos e conseguiu se manter fora do radar de toda e qualquer agência. Outras notas. O Centro de Cuidados Crônicos Road Hill já foi administrado pela Fundação Spencer. Eu me surpreenderia se não encontrasse algo errado a respeito do local. Esses foram os arquivos de Rainwood. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá, galera? Então, se tem curiosidade de pegá-los aí, é só dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aí na descrição também. E aí vocês vão descobrir tudo isso aqui, beleza? Road Hill. Notas de progresso. 10:03. Coleta de sangue iniciada. 10:05. Pulso verificado, sem anormalidades. 10:11. Dexifil administrado. 10:18. Condição estável, pronta para mais exames. Nota na caixa de papelão. Aos funcionários. Movi alguns itens do armário. A chave de fenda está na caixa de ferramentas no posto de enfermagem. O kit de costura está... O texto está borrado e ilegível. Panfleto do Centro de Cuidados. Diretor Victor Gideon, transformando vidas através da medicina. Presidente Mitchell Bennett. Chefe de pesquisa Anthony Richardson. Chefe de segurança Luke Clark. Dignidade da Lua, confiança do Sol, serenidade das estrelas. Grande parceria. Rabisco no quadro branco. Sala de medicação. Acesso somente a pessoas autorizadas. Em caso de irregularidades, entre em contato com o chefe de pesquisa imediatamente. Em emergências... Nota dobrada. Tenho que sair dessa droga de lugar, mas o prédio todo está trancado. Vou ter que pedir para o presidente pegar o quartzo dele para mim. Acabei de ouvir outro grito. Meus colegas estão se matando. Que porra que está acontecendo? Nota do presidente. Lua, Sol, Estrela, Lua. Cópia de um e-mail ao gerente. Assunto mudança de pessoal, de Mitchell Bennett. O novato que foi ao jantar de negócios no mês passado parece promissor. Aumente o nível de acesso dele e envie-o para trabalhar no projeto. Enquanto isso, envie o pesquisador atual para o processamento. Nota ao presidente. Acho que logo receberemos uma visita da DSO. Quero que você execute o código 6 às 11h30. Já atingi meu objetivo e não preciso mais deste lugar. Vi. Síntese de composto sanguíneo. O coletor de sangue personalizado que o Dr. Richardson encomendou finalmente chegou. Para falar a verdade, no início eu estava cético, mas estou impressionado com a eficácia dele. Combinar sangue infectado com nossas substâncias experimentais sempre foi um grande desafio, mas esse dispositivo facilita demais. Sem dúvida, ele aumentará a eficiência da nossa pesquisa sanguínea e agilizará a análise de novos padrões de mutação. Substituições de cofres. A toda a equipe, realizaremos a substituição dos seguintes cofres da instalação. Primeiro andar da ala leste, sala de espera. Segundo andar da ala oeste, lounge bar. Primeiro andar da ala leste, o texto está borrado e ilegível. O último cofre será substituído depois. Mensagem do chefe de pesquisa.
Para minha secretária. Eu perdi a chave do cadeado da caixa segredo. Nenhum outro executivo deve saber. Preciso que você a encontre discretamente antes da reunião da semana que vem. Se não conseguir achá-la, pegue o agente corrosivo na sala de conferências e derreta a fechadura. Foto do chefe de pesquisa 1. Foto do chefe de pesquisa 2. Equipe experimental de transplante de órgãos artificiais. Foto do chefe de pesquisa 3. No escritório do presidente com Mitchell Bennett. Combinação do cofre da sala de exames. Conforme anunciado na carta a respeito da substituição dos cofres, todos os conteúdos deste cofre devem ser removidos até às 11h30. A combinação é direita 30, esquerda 10, direita 50. Qualquer conteúdo não coletado será descartado pela gestão. Registros médicos de pacientes. Nome do participante: Martin L. Casey. Sintomas: sensibilidade auditiva. Após o experimento com overdose de Zipreval, a cobaia começou a ter alucinações auditivas. Ficou agressiva e difícil de controlar. Apresenta comportamento instável ao ser exposta a ruídos altos. Nome da participante: Eileen Zimerson. Sintomas: vocalização persistente e deambulação. A remoção cirúrgica de alguns nervos cranianos resultou em uma espécie de transtorno de personalidade histriônica que só pode ser descrito como síndrome de protagonista. A paciente continua cantando e andando sem rumo pelo centro de cuidados. Nome da participante: Selena Corey. Sintomas: vocalização persistente e deambulação. Os sintomas dela são mais evidentes do que os da Zimerson. Com frequência, ela se apresenta no lounge bar como se estivesse competindo com alguém. Pesquisa do Spencer 1. Pesquisa do mestre Spencer, Victor Gideon. Mutação da cepa do vírus T. Esse documento apresenta uma teoria sobre o uso do vírus T no controle de lembranças e da mente. Essa pesquisa servirá como guia para toda a humanidade. Em casos raros, repetidas mutações do vírus T podem provocar uma reação anormal no corpo de um indivíduo infectado, causando mudanças no sangue. As cepas com mutações do vírus T provavelmente se espalharão pelo mundo, o que tornará sua erradicação impossível. Os indivíduos infectados pela mutação da cepa do vírus T mantêm firmemente seus hábitos e características pré-infecção. Transformação sanguínea. O segredo para a evolução da humanidade está nela. Fim do arquivo. Abrindo caixa de transporte de órgãos. Entrada de diário do Victor. 30 de novembro de 2004. A pesquisa do meu mestre deu frutos. E aquela criança, ela deve ser a peça final do quebra-cabeça. Preciso pegar os dados dela. Tenho certeza que isso vai me aproximar da visão dele. 8 de dezembro de 2004. A organização conseguiu os registros médicos da criança para mim. Estavam faltando alguns dados, mas as informações genéticas dela estavam lá. Posso usá-las. Aviso de construção. Devido à infraestrutura antiga, a obra do estacionamento será realizada nas seguintes datas: 21 a 28 de outubro. Não entre na área de trabalho sem autorização. Combinação do cofre do bar em Land. Você salvou mesmo a minha pele naquele dia. Como agradecimento, pode pegar o que quiser do cofre. A combinação é esquerda 10, direita 80, esquerda 30. Análise de histórico. Nome: Grace Ashcroft. Período de observação: 9 a 16 de setembro de 2026. Detetive M.D. Birdie, Agência de Detetives RGT. Resumo da investigação: trabalha para o FBI, Divisão Centro-Oeste, mora sozinha e perto do escritório.
Volta para casa quase sempre após a meia-noite. Passa o tempo livre em casa. Não há registros de contato com terceiros. Descobertas. É difícil chegar perto, pois o alvo quase não sai da área do FBI, Divisão Centro-Oeste. Se quiser fazer contato sem levantar suspeitas, é melhor fazer isso quando ela estiver longe de casa. Enviarei um relatório mais detalhado e várias fotografias em breve. Relatório da equipe de descarte. Missão: eliminação de provas. Data do relatório: 20 de outubro de 2018, 6h42. Logo após a 1h30 de hoje, o alvo foi resgatado no hotel Rainwood. Fomos enviados imediatamente para eliminar quaisquer evidências. Todas as testemunhas do hotel foram mortas. O corpo do assassino enviado também foi destruído. Demos sorte com aquele incêndio. Como dizem, o melhor lugar para esconder folhas é na floresta. Tudo pode ser classificado como incêndio criminoso e homicídio cometido por algum lunático. Qualquer prova que nos vincule à cena foi destruída. Mutação dupla. Há vários casos em que cadáveres infectados com a mutação da cepa do vírus T apresentaram rápida regeneração de tecidos e comportamentos violentos repentinos. A análise do tumor aumentado que se formou nas cabeças desses pacientes revelou uma mudança repentina nos padrões das hemácias, consistente com o padrão encontrado em exames de urina. Essa mutação extra é considerada um efeito colateral da mutação da cepa do vírus T. Denominamos os portadores da mutação dupla de cabeças pustulentas. Em casos raros, foi observado que o tumor se espalhou da cabeça por todo o corpo. Se os abscessos cobrindo esses indivíduos explodirem, os fluidos expelidos induzirão a mutação dupla nos infectados próximos. Para impedir a mutação dupla, a cabeça deve ser totalmente destruída. Anticoagulantes se mostraram eficazes para isso. Sempre manuseie cadáveres infectados com extremo cuidado. Registro de enfermagem. 3 de setembro. Por ordens médicas, a partir de hoje participarei do monitoramento do progresso da cobaia 171. Ela não demonstra emoções e é perturbadora. Essa tarefa me enche de angústia. 10 de setembro. A cobaia 171 está cega e precisa de muita assistência. Senti pena dela e tentei confortá-la com um cafuné. Mas ela não esboçou nenhuma reação. Que criança perturbadora. Só quero ir para casa e tomar um banho. 24 de setembro. Por algum motivo, o chefe da segurança se juntou a mim hoje. Ele fez algumas perguntas sobre sangue à cobaia 171. Mas é claro que, como qualquer criança, ela não soube responder. Que homem estranho. Registros de supressão da saciedade. Nome de participante: Thomas K. Jackson. Sintomas: hábitos alimentares irregulares. Após um procedimento cirúrgico para suprimir o centro neural da saciedade, a cobaia apresentou um rápido aumento no apetite e ganho de peso. Ele começou a ingerir tudo o que via pela frente, incluindo bombas de infusão e marca-passos. Nome do participante: Timothy B. Jackson. Sintomas: hábitos alimentares irregulares. Apresenta os mesmos sintomas do irmão, com uma fixação particularmente forte em carne humana. Deve ser tratado com muito cuidado, porque fica violentamente agitado se não estiver constantemente comendo. Combinação do cofre no porão. Ao chefe de segurança. Coloquei o item sobre o qual falamos no cofre e o armazenei em um local discreto no porão, longe de olhares curiosos. A combinação é direita 60, esquerda 40, direita 80. Nota do lava-louças. Ei, imbecil! Soube que você perdeu a chave de despensa de novo. O senhor chefe manda-chuva mandou eu me arrastar pelo chão sujo para procurar. Eu finalmente encontrei uma poça de gordura, junto com um rato morto do tamanho de um cachorro, e devolvi pro chefe. Você me deve uma, porra. Diretriz especial para Raccoon City. Para chefe de equipe da Casa Branca. D. Autorização de segurança nível 9, confidencial. Raccoon City está... Para o bem da Elps, inicie. Relatório da Síndrome de Raccoon City. Esse relatório apresenta a pesquisa atual sobre a síndrome do vírus T de manifestação latente, aqui referida como Síndrome de Raccoon City.
A síndrome de Raccoon City ocorre quando resíduos do vírus T no corpo entram em mutação por um período prolongado. Ainda preciso descobrir um tratamento eficaz, pois quando se manifesta, o resultado é fatal. A síndrome de Raccoon City aparenta passar pelos seguintes estágios de desenvolvimento. Estágio 0, latente. O vírus fica inativo no hospedeiro devido à presença de anticorpos específicos. Como o vírus não está totalmente suprimido, ele começa a criar imunidade aos anticorpos ao longo do tempo. Estágio 1, ativação. O vírus fica ativo e manchas escuras, parecidas com hematomas, começam a surgir pelo corpo. Sintomas leves, como mal-estar geral e tosse, aparecem. Estágio 2, desenvolvimento. As manchas escuras se espalham mais pelo corpo e as áreas afetadas ficam adormecidas. As manchas se espalham pelos órgãos internos, às vezes resultando em hematêmese. Estágio 3, estágio final. As manchas ficam ainda mais escuras e se espalham por todo o corpo. Dores severas e fadiga intensa dificultam a locomoção. O vômito com sangue fica incontrolável. Geralmente, os pacientes em estágio terminal morrem dentro de 1 ou 2 horas. Últimas palavras da equipe. Estão todos mortos. Deu merda no plano. Sou o único sobrevivente nesse lugar maldito. Tentei fugir, mas pra quê? Ainda vejo meus colegas sendo devorados vivos, como um loop sem fim na minha cabeça. Faça isso parar, por favor. Operação para eliminar a garota. A todos os funcionários. No momento, a garota está no porão. Pretendemos usar sua intolerância à luz para encurralá-la e colocaremos lâmpadas ultravioleta de alta intensidade em toda a área. Quando terminarmos, daremos início à operação para eliminar a cobaia. Preparem as armas e fiquem de prontidão. Abrir as celas. Você precisa inserir os 3 plugs e puxar a alavanca esquerda se tiver coragem de abrir as celas. Os plugs estão sendo usados para energizar outras áreas. Marquei as localizações deles no mapa. Ao removê-los, a eletricidade será cortada. Então é melhor ter certeza absoluta antes de começar a mexer com isso. Nota do técnico. Levei a caixa de ferramentas à sala da caldeira. A qualidade do sangue recebido pelo laboratório piorou muito. Recebemos ordens superiores para agir imediatamente. Parece que o problema está no processo de separação. Vou trabalhar para melhorar isso. Relatório do segurança. A infecção das 12 cobaias que recebemos foi confirmada e elas foram reduzidas a sangue na área de processamento. Vamos conseguir aumentar ainda mais a taxa de conversão graças ao estoque aumentado da nossa cadeia de suprimentos. Já começamos a processar as adições de hoje. Registro de visitantes. 14 de setembro de 2026. Entrada 5:10. Saída 6:35. Nome Z. Objetivo: revisão do projeto com Victor Gideon. Notas: estado dos pacientes, descobertas preliminares da pesquisa. Notas sobre os resultados da pesquisa. Sua apresentação de hoje foi muito impressionante, embora seja ótimo saber que o experimento avançou para a fase 4. O resultado está longe de ser o esperado. Esse centro de cuidados foi fundado há mais de 20 anos. Exigimos resultados claros. Como precaução extra, solicitamos que o bloqueio seja estendido até 2040. Temos que obter a ELPS antes disso. Pesquisa do Spencer 2. Transferência de memória. Oswell A. Spencer. A humanidade sofre quando se perde a determinação e a experiência dos nossos líderes mais notáveis. A forma suprema de preservar tal grandeza é transferir essas memórias a um novo receptáculo. Assim como moscas da fruta podem herdar lembranças específicas dos antecessores via genes, as memórias de um doador humano também podem ser transferidas a um receptor. O dilema atual é descobrir como aproveitar ao máximo esse potencial extraordinário. A resposta está no que guarda a memória, o sangue. As células sanguíneas contêm inúmeras informações, inclusive fatores associados à memória. Dado que o vírus T nos dá controle sobre fatores do sangue, pode-se teorizar que explorar esses elementos possibilitará transferir memórias de indivíduos superiores.
Para o procedimento dar certo, o hospedeiro deve aguentar a toxicidade da cepa do vírus T que sofreu mutação, sem perder a própria inteligência. Encontrar cobaias adequadas é essencial para futuras pesquisas e testes. Registros da cobaia 170. Extraiu-se uma amostra de 2,3 ml dos 524,3 litros de sangue de 115 infectados, administrada em Marie, registrada como cobaia 170. A cobaia 170 apresentou maior resiliência física, mas falhou em cumprir o objetivo do experimento. A cobaia exibiu sinais de instabilidade mental antes de fugir. Descarte imediato confirmado. Relatório do exame de Grace Ashcroft. Aqui estão os resultados da análise sanguínea extensa que você solicitou. As informações genéticas correspondem aos dados especificados. Análise de STR correspondente, análise de SNP correspondente, tipo HLA correspondente, haplogrupo de mtDNA correspondente, SLC 24A5 correspondente, CYP 2D6 correspondente, ABCC 11 correspondente, TAS2 R38 correspondente, C igual 4,2 AL. Manual da escotilha do teto. A escotilha do teto é controlada pelo painel fora do setor de armazenamento. Solução do problema. Se erros no fornecimento de energia persistirem, reinicie os 3 painéis de controle na área inferior. Isso reativará o painel e permitirá a utilização da escotilha. Esses foram de Rhodes Hill. Relatório do incidente em Raccoon City. Raccoon City, cidade do meio oeste rodeada por natureza desde o início até meados dos anos 90. A enorme farmacêutica Umbrella investiu pesado na cidade. No entanto, em setembro de 98, o vírus T vazou do laboratório subterrâneo da Umbrella, causando uma epidemia municipal. No dia 1º de outubro, o governo americano reconheceu a gravidade da situação e solicitou a esterilização da cidade. Raccoon City foi varrida da face da terra e continua em isolamento até hoje. Umbrella. A Umbrella foi fundada por 3 pessoas, uma delas sendo Oswald A. Spencer. Na superfície era uma empresa internacional bem-sucedida, mas debaixo de toda a farsa havia uma colmeia de pesquisas ilegais, incluindo o desenvolvimento do vírus T. O infame desastre de 98, agora conhecido como incidente em Raccoon City, expôs suas atividades ilícitas ao público. A Umbrella foi a julgamento e acabou encerrando as operações em 2004, após declarar falência. Oswald A. Spencer. Spencer foi um membro fundador e líder da Umbrella. Suas excelentes habilidades de gestão a ajudaram a se tornar uma grande corporação. Sua real natureza, no entanto, era a de um monstro que conduzia experimentos cruéis repetidamente para avançar em sua pesquisa viral e ilegal. Spencer era egoísta e impiedoso quando buscava suas ambições. Acredita-se até mesmo que ele tenha assassinado os outros fundadores da Umbrella. Ele faleceu em 2006 em sua propriedade isolada, após o fechamento da Umbrella. Jornal do incidente em Raccoon City. Evacue imediatamente. Se estiver em Raccoon City, insisto para que vá embora. Saia se puder. Se não conseguir sair, vá até a delegacia ou instalação pública mais próxima, onde quer que dê para chegar. Leve qualquer arma que tiver e esconda-se no prédio resistente mais próximo. Provavelmente, essa será nossa última publicação e eu sou o último repórter do Raccoon Times. Obrigado, queridos leitores, por todo o apoio ao longo dos anos. Peço mais uma vez, corra, procure um lugar seguro, sobreviva. Ordens para o Corpo de Engenheiros. O detonador precisa de 3 peças: receptor de sinal, ponto leste, distribuidor, ponto central, interruptor, ponto oeste. Recuperem todas elas imediatamente. Não temos muito tempo. Evite contato com infectados a qualquer custo. Se o combate for inevitável, resolva depressa. Mande relatórios da situação a cada 30 minutos. Locais de armazenamento de baterias.
A toda a equipe. Quando uma bateria acabar, será necessário obter uma nova na instalação de esgoto ou no estacionamento subterrâneo. Lista do inventário. Recipiente 01. Suprimentos médicos consumíveis. Recipiente 02. Veículo. Kit de reparos. Recipiente 03. Fuzis de precisão. Recipiente 04. Acessórios de fuzil de precisão. Nota do Corpo de Engenheiros. Vá ao acampamento central e pegue um kit de reparos no container 2. O receptor de sinal foi danificado durante o transporte e precisamos consertá-lo. Acabei de ser transferido e não posso pegá-lo. Está nas suas mãos, Graves. Relatório de perímetros do RPD. Após o levantamento da área, identificamos alguns locais que contêm recursos viáveis. Escritório do segundo andar. A. O arsenal tem suprimentos. Loja de armas dos fundos, espingarda funcional e munição. Estacionamento, suprimentos da equipe avançada, peças de aprimoramentos de armas. Operação ultra secreta. Campeões da justiça, vocês estão prontos? O dever nos chama. Especialista em provisões Neil. A pizza e a cerveja estão prontas? Não deixe de estocar uns refrigerantes. Vai que o novato tem amor ao fígado. Gerente de decorações Elliot. Acha que tem habilidades artísticas? Mostre do que é capaz. Use o banner com as estrelas. Coordenador de presentes Scott. Não se esqueça de pegar as mercadorias na loja do Robert no dia. Pegue o que o Barry sugeriu. O homem entende das coisas. Última coisa. Não deixem o chefe ficar sabendo da festa de boas-vindas ao novo recruta. Não queremos colocar o jovem Kennedy na lista suja dele tão cedo assim. Marvin. Registro dos acontecimentos. 25 de setembro. Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à súbita epidemia. Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos, conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas. 25 de setembro, um adendo. Um dos refugiados nos atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e 3 feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Acreditamos que tenha sido um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. 26 de setembro. Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência, mas, como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores, então seguimos isolados do resto do mundo. 27 de setembro. Houve outro confronto a oeste da delegacia, por volta das 13. 12 pessoas morreram e restaram poucos sobreviventes. Tudo aqui está um caos e fica cada vez pior. David Ford. Panfleto turístico. Boas-vindas a Raccoon City. Você sabia, mesmo sendo lar da Umbrella Corporation, a titã da indústria farmacêutica, Raccoon City é uma cidade vibrante com uma história longa e rica. Neste guia, apresentaremos só algumas das curiosidades mais exóticas de nossa cidade. Delegacia de Raccoon City. O edifício no centro da cidade nem sempre foi uma delegacia, na verdade, era um museu de arte. Várias de suas características, como a incomum torre do relógio e a estátua da deusa no salão principal, nos remetem a uma era já passada. Orfanato. A poucos quarteirões da delegacia há um orfanato fundado e operado pela Umbrella Corporation com a ajuda de generosas doações de pessoas e organizações. A construção é conhecida por seus vitrais, que atraem visitantes do mundo todo. Cartão da biblioteca. Título: Benefícios medicinais de ervas. E. Edward, 2/5 a 11/5. Y. Kashima, 15/9, 21/9. R. Phillips, 10/1 a 18/1. E A. Wesker, do 1/3 ao 3/3. Lista de afazeres do Barry.
Entregar plano de treino do novo recruta. Ir ao estande de tiro com a Jill. Buscar as meninas no futebol, não atrasar. Procurar aquele livro que sumiu da biblioteca. Prioridade máxima. A bibliotecária está quase explodindo de raiva. Parece que a última pessoa a pegar o livro foi o capitão. Caça ao tesouro, pista 1. Divirtam-se com este aqui. Barry. Caça ao tesouro, pista 2. Divirtam-se com este aqui. Barry. Fotografia. Rebecca, recruta radiante. Etiqueta de cadáver. Nome, Charlotte. Idade, 7 anos e 2 meses. Sexo feminino. Morte, 14/1/1990. Comentários. Descartado devido aos sintomas voláteis. Resultados da série 60. Apesar de a série 60 possuir DNA recombinante, aumentar o volume do plasma injetado do Spencer não obteve sucesso em alcançar a transferência de memória. Anormalidades mentais foram apresentadas. Realizaremos o próximo procedimento médico e avançaremos para a fase final. Mas, ao ajustar a carga viral no sangue da participante Chloe da série 70, observamos sinais de estabilidade. Seguiremos monitorando o progresso. Caderno do novo pesquisador. Hoje foi inacreditável. De alguma forma, foi convidado para o laboratório do renomado Oswald Spencer. Ouvi boatos sobre o local, mas quem diria que Ark estava debaixo dos meus pés esse tempo todo? Também me concederam uma rápida visita ao orfanato anexo. As crianças me deram calafrios, pois todas têm cicatrizes cirúrgicas horríveis na testa, e se olhar nos olhos delas, elas te cumprimentam com uma risadinha perturbadora. Pelo visto, são usadas em experimentos humanos. É tudo muito bizarro. Para ter construído um lugar assim, o Spencer deve ser mais perturbado do que imaginávamos. Maravilha! A chance de poder fazer experimentos livremente nessas crianças me dá arrepios de ansiedade. É tão empolgante. Por enquanto, vou começar fazendo as rondas no orfanato hoje à noite. Parece que o novato sempre fica com os trabalhos chatos. Tomara que eu termine logo a parte entediante e possa me preparar para a diversão amanhã. E essa foi Raccoon City. Agora nós vamos para Ark. Ark é a última? Não, tem as cartas ainda, né? Ah, faltou uma carta aqui. Presta atenção! Como assim? Mas se eu não me engano, essa carta aqui não tem nada. Ufa! É uma carta com 3 pontinhos, porque a menina faleceu. Todo mundo sabe disso. Certo, aqui está a Ark. Relatório de status de N0AH. Status operacional da instalação atual. Processamento automático, ok. Sistema de rede, todas as áreas online. Sistema de controle ambiental, ok. Sistema de descarte, ok. Segurança nível 2, guardas em patrulha. Status da área. Unidade 01 de laboratório verificando. Unidade 2 de laboratório normal. Área restrita normal. Pandora normal. Operando a 82%. Deve-se acessar o sistema manualmente a partir da área restrita. Catálogo de produtos 1, 2026. Código CMG002, GARM. Valor aproximado 30 milhões. Especificações do produto. O Cérebro da Umbrella Corporation foi melhorado e ampliado ainda mais, resultando em maior capacidade de combate. Ele é capaz de rastrear e perseguir alvos a velocidades superiores a 96,5 km/h. Código CMLB-110, Carnifice. Valor aproximado, 14 milhões. Especificações do produto. Originalmente uma anomalia da infecção, experimentos rigorosos revelaram o segredo para ativar a mutação, abrindo caminho para a comercialização. O produto apresenta habilidades de escalada aprimoradas, garras afiadas e uma língua pontiaguda. Código CXP001, Planta. Valor aproximado, 100 milhões. Especificações do produto. Protótipo de uma arma biológica desenvolvida a partir da infecção viral de uma planta
encontrada nas montanhas Arklay e em Raccoon City. Observação: houve um incidente durante o transporte da planta 43 experimental que resultou em uma infestação próxima à entrada de serviço da ARC. Sempre manuseie armas biológicas com extremo cuidado durante o transporte. Pesquisa de armas biológicas de Raccoon City. Como afirmado anteriormente, a ARC se concentra na pesquisa e no desenvolvimento de armas biológicas usando o ambiente único de Raccoon City. Particularmente, os experimentos realizados ao infectar zumbis próximos com a mutação da cepa do vírus T têm gerado uma grande quantidade de dados empíricos. Isso também se provou eficaz contra as tentativas da BCAA de erradicar ARC. O desenvolvimento de uma nova arma biológica baseada nesses dados está no estágio final. Se lançada, esperamos maior crescimento de lucros no próximo ano fiscal. A ARC se tornou um importante centro de produção de armas biológicas na América do Norte e continuará beneficiando a nós e aos Estados Unidos. Catálogo de Produtos 2, 2026. Código CMT501, Tirano. Valor aproximado 120 milhões. Especificações do produto. Arma biológica humanoide com habilidades de combate excepcionais. É capaz de executar comandos simples, como rastrear e eliminar alvos, além de vir com um casaco para disfarce humano eficaz. Código CMNE Y001 Nemesis. Valor negociável. Especificações do produto. Inspirado no NEA, parasita da Umbrella Corporation, esse modelo, produzido em massa, foca na redução de custos e na melhoria de desempenho. Melhorias contínuas resultaram em um impulso considerável em habilidades físicas e recuperação, independentemente da durabilidade do hospedeiro. Registro de acesso atas da 51ª Assembleia. Verificando o pedido de acesso ao banco de dados, os seguintes dados foram encontrados. Atas da reunião da 51ª Assembleia, conforme transcritas pelo Centro de Controle de IA NOAH. Estado. Ficamos sabendo que a chave Grace Ashford foi finalmente encontrada. Nós assumimos ARC há 28 anos. Tem certeza que é ela? Z. Sem dúvida. Não precisa se preocupar. E mais importante, você não acha que ter se retirado do tratado foi muito óbvio? Estado. É um blefe. Os Estados Unidos estão e sempre estarão no centro do mundo. A BSAA também está totalmente sob nosso controle. Houve alguma mudança no fornecimento de produtos? Z. A automação da fábrica da ARC está em constante evolução. Acho que, por hoje, é o bastante. Podemos conversar mais quando virmos os produtos. Fim da transcrição. Cofre da câmara de esterilização. Combinação dos suprimentos de emergência. 10 para a direita, 90 para a esquerda, 20 para a direita. Cofre da sala de controle do monitor. Combinação dos suprimentos de emergência. 50 para a esquerda, 60 para a direita e 80 para a esquerda. Registro de acesso, atas da primeira Assembleia. Verificando o pedido de acesso ao banco de dados. Os seguintes dados foram encontrados. Atas da primeira Assembleia, conforme transcritas pelo Centro de Controle de IA NOAA. Defesa. O vazamento do vírus T resultou em uma epidemia. Se as coisas continuarem assim, toda a atenção ficará voltada para Raccoon City. KD. Não há com o que se preocupar. ARC foi assegurada. Inicie o lançamento do míssil. Defesa. Ainda não temos autorização presidencial. KD. A organização está envolvida. Não há necessidade de realizar os procedimentos habituais. A culpa recairá somente sobre Spencer. Defesa. Entendido. KD. Com isso, a Umbrella será dissolvida e confiscaremos seus ativos. Fim da transcrição. Notas da entrevista de Alyssa. Dia 16, 1h, Ozion Spencer. Guerra Mundial e Guerra Fria fundou a Umbrella por desespero. Tagarela. Vírus T, armas biológicas, pesquisa sanguínea incompleta.
Imortalidade, transferência de memórias, espécie humana avançada, controle mental. Tudo pela evolução da humanidade? Bioterrorismo e experimentos com humanos. Perguntas sem respostas. Dúvida? A Elpis será o deles. Elpis, pesquisar depois. Impressões. Mais racional que o esperado, um cientista puro, um idealista. Será que essa pureza foi a origem da loucura? Um gênio perverso em essência. Demonstrou hesitação ao falar. Será que ele está escondendo algo? Raiva, remorso? Cartas do Patrick. Senhorita Alice Ashcroft. Espero que essa carta a encontre bem. Me chamo Patrick e sou o mordomo do Oswald A. Spencer. Talvez você se lembre de mim. Gostaria de expressar minha gratidão mais uma vez por ter reservado um tempo para entrevistá-lo hoje. Estou escrevendo para informá-la sobre o último desejo e testamento do mestre Oswald. Em seus últimos anos de vida, ele se encontrava frequentemente em estado de inquietação e com a fala desordenada. Por isso, era muito difícil entender seu último desejo e testamento, exceto a seguinte passagem. Agradeço se puder ler com atenção, por favor. Responda assim que puder. Segue abaixo um trecho do testamento. Nomeio Alyssa Ashcroft como responsável pela minha filha adotiva Grace. Ela ficará segura sob seus cuidados. Oswald E. Spencer. Isso aí, aqui acaba os arquivos da ARC. Cartas de 1998. De Meryl para a mamãe. Mamãe, bom dia, dorminhoca. Não fica brava, mas decidi ir atrás do papai, sozinha. Cansei de ficar aqui dentro, essas pessoas não deixam a gente sair, nem pedindo por favorzinho. Mas não tem problema, eu sou pequena e consigo passar pela cerca. Vou procurar no posto de gasolina primeiro. O papai gosta muito dos doces de lá. Talvez ele tenha parado para comprar alguns. Te amo, mamãe. Até logo, Meryl. De Meryl para a mamãe. 2. Mamãe, se estiver lendo isso, por favor, volta pro hotel. Tem muitas pessoas assustadoras por aí. Elas fazem barulhos estranhos, tem incêndios. Mamãe, dá muito medo. Eu tô bem. Conheci o amigo do papai, o Sr. George. Lembra dele? Ele vai me levar para a delegacia no carro de polícia. Tenho certeza que o papai vai estar lá. Te amo, mamãe. Mamãe, eu fiz algo errado? Papai ficou bravo comigo. Ele gritou: "Por que você está aqui?" Muito alto. Ele não me deixou entrar na delegacia. Estou escondida com o Sr. George agora. Ele disse que podemos entrar pelo estacionamento. Mas antes, vamos descansar. Ele é muito legal, mamãe. Vou dar um dos meus curativos de gatinho para ele colocar no dodói que fez na mão. Te amo muito, Meryl. De Meryl para a mamãe. Mamãe, o que eu faço? Me ajuda, mamãe. O Sr. George está muito machucado. Ele está sangrando muito e os curativos são pequenos demais. Não para. Tem muita gente assustadora aqui agora. Vou correr para a loja do Sr. Kendall. Se alguém ler isso, por favor me ajude. Meu nome é Mary Branagh. Estou com medo, mamãe. Quero ver o papai. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Resident Evil 9, na minha opinião, é uma porta de entrada aí para pessoas que não conheciam a franquia, o que eu acho pouquíssimo provável, e para pessoas que já conheciam, mas queriam mais detalhes, né? E ter acesso a esses files e a esse dossiê minucioso garante aí um leque de possibilidades para o futuro, né? Quem sabe um Code Verônica aí no canal, porque quando sair eu vou trazer. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Lembrando que os links eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, tá certo? Vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui para vocês continuarem maratonando o canal. E se porventura chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve, tá aqui o botãozinho e fazer parte da nossa comunidade. Não sou capaz de opinar. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Tudo de melhor sempre. Espero vê-los em breve. Até mais.